Boa noite, já tem uma turminha chegando. Tudo bem? Oi, boa noite, Manu, meu amigo. Estamos todos aí nos preparando para o encontro de hoje. Eu mudei um jeitinho aqui de entrar, agora eu consigo ver quem está entrando. Dona Tetê, Manu, Lilian. Que legal. Muito bom. Gente, eu queria muito conseguir fazer essa live sem óculos, mas a ceguinha não dá conta. Tá bem dando reflexo ali da minha luzinha. Oi, turma. Boa noite, Rita, Lilian. Todo mundo chegando. Tá hora boa. Falar um pouquinho de Jesus, né? A lição de hoje, ela é muito, muito, muito reflexiva. Faz a gente pensar muito mesmo no caminho que a gente está buscando, né? Quinta-feira o Breno falou dos caminhos retos, e aí a gente vai dar continuidade falando desse caminho, né? Dessa busca, o que a gente está buscando. Muito bom. Oi, Denise, boa noite. E aí, pessoal, já? Todo dia a gente lembra, né? Ó, a minha já está aqui a postos. A nossa aguinha abençoada. Eu ponho para a família toda aqui, mas vocês podem pôr separadinho se quiserem, viu? Uma aguinha. Tem gente depois que me perguntou, quando acaba, posso completar? Pode. Posso colocar lá no filtro de água lá de casa que eu tenho lá? Pode, tá bom? Água fluidificada sem limite. Use sem moderação a água fluidificada. Tem alguns testemunhos e eu mesma já fiz isso, às vezes até quando a gente está com algum machucado, alguma coisa, a água fluidificada é muito boa também para fazer curativo, para auxiliar aí também nesse tipo de cura, viu? Para aliviar dor, para dar soninho, é muito boa. Use sem moderação a água fluidificada, muito bom. Outra coisa que eu recomendo, quem puder, é estar com o livrinho na mão, ou com um PDFzinho lá no celular, né? Ou dar uma lidinha antes na lição, porque a gente está fazendo de forma sequencial, então hoje a gente vai fazer essa liçãozinha aqui, ó, que buscais. Tá muita luz aqui, acho que eu não vou conseguir mostrar, né? Tá estouradinho. Aqui dá, ó. Lição 22, que buscais. Então, semana que vem, terça-feira, é 23, viver pela fé. Então, a gente está fazendo na sequência. Então, como a gente já sabe qual é a lição que a gente vai estudar, é legal dar uma lidinha antes, fazer umas anotações, né? Para a gente poder, depois, na hora que a gente vai conversar aqui, a gente faz a ligação daquilo que a gente leu, daquilo que a gente acha que ouve a opinião do outro, e assim é mais legal, né? Então, quem puder acompanhar a leitura, é esse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. Quem não tiver esse livrinho na internet, acha muito fácil em PDF, tá? Hoje, além do livrinho Caminho, Verdade e Vida, eu vou, como tenho feito em outras lives, usar o Evangelho. Essa Bíblia aqui que eu uso é a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais moderna que tem da Bíblia, né? Então, é a Bíblia de Jerusalém, mas serve qualquer Bíblia que contenha o Novo Testamento. Então, a gente vai usar um pouquinho também. E hoje, na nossa live, nós também vamos usar, tcharam, Livro dos Espíritos. Somos espíritas, temos que buscar nossas respostinhas aqui no Livro dos Espíritos. Está aqui na mão hoje também. Vamos falar um pouquinho dele. Estava tão ansiosa hoje para essa live, porque é tão legal esse assunto. Eu sou uma doida da doutrina, eu amo. Tudo que é da doutrina espírita eu gosto muito.
Quando eu encerro a minha live, eu vou lá olhar as outras lives das outras casas para assistir os outros palestrantes, porque é muito enriquecedor ouvir como o outro enxerga aquela lição, né? E eu amo. Doutrina espírita para mim, sou apaixonada pela doutrina espírita, é o que dá rumo aí na minha vida. Muito bom. Ainda faltam 5 minutinhos para a gente começar. Saudade, né, gente? Vamos ver quem mais deu oi aqui para mim dar uma boa noite. A Rita Velino, Denise Loureiro, a Lilian, Diana. Oi, minha amiga, que saudade. Patrícia, boa noite. Silvia, minha amiga, boa noite. Décio, Paim, Ivonete, Ideilda, minha amiga também. Edna, Breno, professor. Tia Rô, te amo também, saudade. A Tia Rô trabalha comigo, a gente está acostumado a se ver todo dia, né, Tia Rô? Agora a gente não se vê mais, é tão ruim, né? Ai, vamos ver. Silvana Damasceno, Kislaine. Tia Rô tá com Caminho, Verdade e Vida e com a Bíblia. É muito bom. Carla Oliveira, boa noite. Ideilda, já falei, né, amiga? Eu amo tanto essa minha amiga Ideilda. Patrícia Siqueira, a Leonice. Eita, povo legal. Tão bom ver vocês aqui, dando um oizinho. Diminui um pouquinho a distância, né? É muito bom. Eu tô com uma farta danada de ir na Casa do Caminho. E muita gente, né? Pessoal que já está aqui, né? Já começamos aí a sintonia. Na hora das vibrações, tem muita gente pedindo vibração. Tem muita gente que a gente sabe que tem alguém conhecido que está doente, alguém que não está muito bem. Foque bem nessa pessoa na hora das vibrações, tá bom? Para as vibrações chegarem até ela. Que não dá para eu ler o nome de todo mundo, mas todo mundo que me mandou, eu recebi alguns pedidos pelo WhatsApp, pelo Messenger aqui do Facebook. Então, também quem quiser mandar, eu deixo anotadinho aqui num papelzinho para a gente direcionar. Mas não dá para ler o nome de todo mundo, porque é muito, tá bom? Mas fiquem firmes aí na hora da vibração. A gente faz um direcionamento para todo mundo envolver, né? Quem está aí passando por momento, ou que está doente com coronavírus, ou que está com qualquer outra doença, ou que está com processo de depressão. Então, vamos, hoje, na nossa vibração final, focar bastante na saúde, no fortalecimento de todos, né? E aí, cada um aí vibra por aquela pessoa que sabe que está precisando mais, tá bom? Que a gente aproveita essa corrente aí e faz esse trabalho de doação muito lindo. Fora o tantão que a gente está refletindo e aprendendo, né? Como diria a avó Benedita, nós vamos sair melhor que nós entramos. Que assim seja, né? Muito bom. Vamos ver se tem mais oizinho aqui. Kátia Vitorino. Aí. Elza, Júnia, Maria José, boa noite, queridas. Eu mudei aqui o negócio do meu Facebook, que lembra que eu não estava tudo que eu estava fazendo pelo celular? Hoje eu consegui fazer pelo computador. Eu acho que hoje eu vou conseguir falar oi para todo mundo. Eu espero que eu consiga, tá? Mas para quem eu não consiga, eu já peço minhas desculpas adiantadas. Mas eu vou tentar falar oi para todo mundo hoje, tá? Rita Torres, Rita, minha colega, minha amiga, Kátia, minha amiga, todo mundo é meu amigo, mas é mesmo, viu, gente? Vocês eu falando, Kátia, minha amiga, são meus amigos mesmo. Todos vocês. É muito bom ter amigos. E se eu não falar alguém aqui, porque durante a transmissão eu não olho, tá bom? Eu não fico olhando durante a transmissão
quem está mandando oi, porque eu me desconcentro, eu vou ficar falando bobagem, né? Mas assim que a gente concluir o estudo, eu olho, volto aqui, a gente fala mais uns oizinhos, bate mais um papinho, tá bom? Então, estamos no nosso horário. Quem não pegou, vou aqui, ó, fortalecer a nossa água, o nosso livrinho para quem quer acompanhar a leitura. E vamos fazer uma prece e começar nosso estudo, né? A melhor hora agora, a hora da prece. Vamos. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos, o importante é que esteja confortável, que eleve o pensamento a Deus, que sinta esse momento agora de paz e harmonia, tá? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, quem não se sentir à vontade pode manter os olhos abertos. E vamos nesse instante nos ligar a Deus, Criador, a Deus, justo, soberano, misericordioso, e vamos agradecer a Ele por essa oportunidade, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos provém, para que possamos continuar a nossa caminhada. Vamos também ligando o nosso pensamento a Jesus, que é esse exemplo, né? Que teve aqui na Terra, nos deixando esse exemplo de amor, de perdão, de caridade, de resignação. Vamos ligar o pensamento a esse mestre de luz e vamos pedir para que ele nos auxilie nos nossos aprendizados, para que ele nos auxilie no entendimento das coisas que estão ocorrendo ao nosso redor e para que esse mesmo mestre alivie o nosso fardo, nos abrace, nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada. E assim, envolvidos por Deus, por Jesus, vamos também agradecendo aos mentores da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, aos nossos mentores em particular, que nesse momento encontram-se ao nosso lado, nos auxiliando na fluidificação da água, nos auxiliando no entendimento do Evangelho de Jesus e nos trazendo todas as intuições que necessitamos nesse momento. E assim, envolvidos, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e à equipe espiritual. Ai, que coisa boa que é fazer uma prece! Eu me sinto tão leve, gente. Fazer prece é tão bom, né? A minha avózinha, ela brinca assim. Quando alguém está fazendo alguma coisa muito errada, ela fala assim, e esse aí parece que não reza. Por que parece que não reza? Porque está fazendo coisa errada, né? Então, fica entendido que quem reza não erra tanto. Eu acho muito bom isso que ela fala, eu sempre penso nisso. Gente, hoje a lição, o nome da lição é Que buscais? É uma pergunta. E esta pergunta está no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 38. E esse versículo 38, ele fala assim, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? Que momento é esse de Jesus? Agora vamos lá no Evangelho. Isso que eu estou falando. É muito legal a gente pegar essa frase e no Evangelho ver que momento do Evangelho que está acontecendo essa frase e depois a gente parte para o que o Emmanuel trouxe de reflexão para a gente, porque aí dá uma completada na lição, né? Neste capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai começar falando do João Evangelista. Perdão. João Evangelista está começando a falar de João Batista, né? Então, João Batista era aquele que batizava nas águas e que tinha, aí vem explicando todo o significado aí do batismo, segundo João, da renovação, né? De tudo isso. E vai contando que ele batiza Jesus, e é muito legal esse capítulo aqui todo. Nesse trechinho, alguns versículos antes e depois, o que está falando, né? Os primeiros discípulos foram os primeiros seguidores de Jesus, alguns seguiram de livre e espontânea vontade, outros foram chamados mesmo por Jesus, né?
E nesse momento que Jesus olha para trás e vê essas pessoas seguindo ele, ele faz essa pergunta. E ele faz essa pergunta no sentido amplo mesmo da palavra, né? A gente sabe que naquela época o entendimento era outro, que naquela época eles estavam seguindo Jesus por vários motivos, até por curiosidade, ou por uma esperança de algo novo, ou porque ouviram falar que era o mestre, que era o rabi. O próprio João Batista já tinha anunciado Jesus como o, o Salvador, como o rabi, né? Então, era nesse sentido. Mas quando Jesus pergunta o que buscais, ele pergunta nesse sentido: o que você quer de mim? Você quer facilidade? Você quer aprendizado? O que você quer, né, de mim? Fica a pergunta aí para a gente, porque toda vez vocês podem fazer essa experiência. Chega para qualquer pessoa, um familiar, um conhecido, qualquer pessoa e pergunta: o que você quer da sua vida? O que você busca? O que você anseia? A pessoa vai começar a elencar tudo de material. Eu nunca, eu nunca perguntei para ninguém o que a pessoa buscava, o que a pessoa queria, que a pessoa não me começasse a listar os bens materiais. Ela fala: eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero me formar na faculdade, quero fazer outra faculdade, quero aprender inglês, quero construir um monte de casa e viver de aluguel. Então, as pessoas, a gente é criado nesse mundo muito materialista. Então, quando a gente pensa no sucesso da vida, a gente pensa no sucesso de ter acumulado essas riquezas materiais. Mas Jesus não falou isso em nenhum momento, não existe isso, né? E o Kardec, através da terceira revelação, que é o nosso amado Espiritismo, ele também, lá no Livro dos Espíritos, vão ter diversas perguntas que o Espírito da Verdade vai responder. O caminho não é acumular riqueza, né? Não tem terreninho no céu, não dá para comprar. Então, a gente que já conhece um pouco do Espiritismo, a gente sabe que não tem terreno no céu para vender, né? Que lá nas colônias espirituais não tem imobiliária, não, né? A gente chega, a gente conquista conforme as nossas obras, né? O acúmulo aí que a gente pode falar é do conhecimento, é da reforma íntima. Então, não é acúmulo de riqueza, viu, gente? Então, esquece. Inclusive, a gente, quando vai ler os livros do André Luiz, a maioria dos espíritos que chegam lá do outro lado, eles fazem essa pergunta, né? Principalmente na época que o André Luiz escreveu os livros, né? Ainda se contava muito dos espíritos que desencarnavam, principalmente aqui no Brasil, na época em que o catolicismo era muito forte no Brasil e que ainda tinha muita escravidão, o dinheiro era, ainda é, né? Mas também era uma coisa dominadora nesse sentido. E aí, quando as senhoras chegam lá no plano espiritual, falam: mas eu dei dinheiro para a igreja, eu paguei o padre, eu me confessei, o padre me absolveu dos meus pecados, por que eu estou aqui sofrendo, né? Então, porque não tem esse conhecimento espírita, esse conhecimento de que a vida continua lá do outro lado e que não é dinheiro, que não tem como, não é pagar padre, nem igreja, nem ninguém, nem centro espírita, nem pastor, ninguém, não existe isso. Não existe essa coisa de comprar nada espiritual, certo? Ainda não entendo a lição, hein? Mas vamos lá. Por que eu falei no comecinho da live que eu ia usar o Livro dos Espíritos? Porque aí você fala: tá bom, Renata, tá bom. Eu não vou falar o que eu vou buscar de material, mas espiritual, vou buscar o quê? Vou buscar quem? Então vamos pensar um pouquinho. A gente trazer no próprio... É isso que eu trouxe dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 é nada mais, nada menos do que o que é Deus. Kardec só perguntou isso para o Espírito da Verdade. Fiz essa perguntinha básica, né? E aí o Espírito da Verdade, ele responde para o Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí o Kardec vai... Se Deus Então, a gente vamos pensar um pouquinho nessa resposta, né? Se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, então já vamos pensar que Deus é o único e que é a inteligência suprema. Não tem nada mais inteligente que Deus. Vamos segurar essa informação.
Depois o Kardec vem trazendo mais algumas, e até quando Kardec vai perguntar se Deus é infinito, né? O Espírito da Verdade ele vai falar aqui para o Kardec que a gente não tem palavras no vocabulário para descrever o que é Deus. Então, gente, eu conheço Deus, eu sei que é Deus, é mentira, porque a gente não tem ainda essa inteligência, a gente não chegou lá ainda, tá? Mas o que é importante saber? Que Deus é único, que ele é essa inteligência suprema. E aí, aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3 aqui, na pergunta 11, aí vai começar lá na 10, 11, 12, 13, na 13 especificamente, está falando dos atributos desse Deus. E aí ele vai responder que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial e Deus é único. Por que eu quis trazer? Tem bastante coisa legal aqui, viu, gente? O Livro dos Espíritos não é para ficar na prateleira, não, para esmiuçar. Tem muita coisa legal aqui no Livro dos Espíritos. Por que eu quis falar? O que tem a ver eu falar disso? O que é Deus, quem é Deus, atributos de Deus. É muito importante a gente ir atrás de um pouco, mesmo que não seja um entendimento profundo, mas que a gente entenda qual é esse Deus que eu estou buscando? Quem que ele é? É um Deus ruim? É um Deus bom? É um Deus poderoso? É um Deus... Que Deus é esse, né? Então, no Espiritismo, aqui através do Livro dos Espíritos, a gente vai entender o quê? Que esse Deus, ele é supremo. Não tem nada melhor que ele. Por que eu estou trazendo esse raciocínio aqui para essa lição? Para a gente parar de ficar barganhando com Deus. Porque se Deus é tudo isso... Se Deus é tudo isso, ele quer o que de mim? Ele precisa de alguma coisa de mim? Não. Ele só quer que eu melhore, que eu siga um bom caminho, que eu seja cada dia um ser humano melhor. Não quer nada de material meu. Concorda que Deus não precisa? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de casa, Deus não precisa de nada material que a gente conhece. Ele está além disso tudo que a gente conhece. Então, é esse Deus que eu estou servindo, é esse Deus que eu estou buscando. Outra coisa, se Deus é soberanamente bom e justo, então tá tudo certo. Essa reflexão, ela é danadinha, eu penso muito nisso. Tá tudo certo. Se a gente tá acreditando nesse Deus que é soberanamente bom e justo, tá tudo certo. Mas como assim tá tudo certo se tem um monte de coisa errada? Tá tudo certo. Tudo tem um porquê e um para quê. Legal? Entendemos isso aí? Então, Deus está acima de tudo. Então, não é uma coisinha, ai, Deus, se eu rezar, então, 3 Pai Nosso, estamos acertado? Ó, Deus, agora eu sou espírita, hein? Estou indo toda semana lá no Centro Espírita da Paz, ó, agora estou garantida, hein? Deus não precisa disso, tá bom? Isso a gente faz pela gente mesmo, tá bom? Então, vamos prestar atenção no que a gente está buscando. Então, agora que a gente já definiu esse Deus aí, que é soberanamente bom e justo, que é causa primária de todas as coisas, que é a inteligência suprema, entendido isso, nós vamos começar a lição agora. Não começou ainda, vamos começar agora. A vida em si é o conjunto divino de experiências, que a gente já sabe que somos reencarnacionistas, né? Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, o que ele está falando aqui? O planeta Terra é escola, a gente já sabe disso, bem sabidinho. Estamos aqui aprendendo a cada dia. Não viemos aqui no planeta Terra para só viver de felicidade, só para acumular bens materiais. Nada disso. A gente veio aqui para o planeta Terra para desenvolver a nossa agência e para que mais?
para desenvolver o nosso lado moral. Esse danadinho aí, que é o mais complicadinho, né, gente? Mas a gente veio aqui no planeta Terra, o sentido da nossa vida aqui é desenvolvermos essas duas aptidões, a nossa aptidão da nossa inteligência e da nossa moral. Qual que é a diferença? Inteligência é aquilo que a gente constrói mesmo, que a gente aprende, são todas essas nossas aptidões que a gente vai... Eu aprendi a ler, escrever, a falar outra língua, a inventar coisas, a construir, a melhorar. Isso é a minha inteligência, isso é a inteligência do ó. Qual que é o lado moral? É esse meu lado caridoso, que mesmo sendo inteligente, sabendo tudo isso, eu humilho meu irmão, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a me conhecer, eu estou tentando seguir os exemplos. Entendeu? Vamos lá, mais uma frasezinha. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. É isso mesmo, né? Muitas vezes a gente, nas nossas orações, por isso que a gente fala tanto das vibrações, né? Porque se a gente, nas nossas orações, a gente acaba apelando só para o meu problema, só para aquilo que eu quero, só para aquilo que é bom para mim ou para quem está perto de mim. A gente muitas vezes se esquece de agradecer e de pedir por um todo, né? Então, esse recurso das vibrações que a doutrina espírita nos traz é uma coisa para a gente refletir. Olha, quando eu estou vibrando, eu estou emanando para um bem maior, né? Eu saio um pouco desse egoísmo, né? Nas ações a gente é egoísta. Se a gente parar para prestar atenção, né? Então é disso que ele está falando, para a gente sair dessa mesquinharia e lembrar que a gente faz parte desse todo aí maior, né? Que a gente tem que um auxiliar o outro, que a gente está todo mundo junto, né? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. É aquilo que eu falei. Então, é por conta dessa frasezinha, dessa lição, que eu quis trazer essa reflexão dos atributos de Deus. Né? Então, não adianta eu ficar indo lá na igreja, querendo enganar os outros, a me enganar, se eu não vou enganar Deus. E não adianta, gente, não adianta barganhar com Deus, não, porque Deus não está interessado em nossa casa, nosso carro, nem no nosso dinheiro, não. Deus está interessado na nossa melhora quanto ser humano, né? E da gente também não ter mais essa ilusão de que, olha, Deus vai amar mais quem tem mais. Não tem isso. Deus é soberanamente bom e justo. Então, ele não é justo só comigo. Não é justo só com você. Ele é justo com todo mundo. Um grande exemplo é que Deus, o sol é para todos. Deus provém o sol para nós. Ele não fala o sol é só para o bonzinho. O sol é para todos. Aí a gente faz uma comparativa aí com a justiça de Deus, né? Então não adianta, né, a gente ir por esse caminho aí de buscar uma paz no material. A gente não vai encontrar essa paz no material, a gente não vai encontrar esses recursos de resolver os nossos problemas espirituais no material, tá, a gente? Não é tendo a casa mais bonita, não é tendo o carro do ano, não é tendo a conta cheia de dinheiro que a gente vai ter paz espiritual, não, viu? A gente pode até achar a paz material, mas a espiritual não vai estar aí. E aí outros problemas virão com isso, tá? Não estou dizendo que a gente tem que ir para o extremo, então agora vou para a extrema pobreza, né? Também a gente não está falando de extremo, a gente está sempre falando o quê? Do equilíbrio, para a gente não associar. Então quanto mais eu conseguir dar de dinheiro, de oferta, seja lá onde eu for, né? Então agora todo mês eu vou doar metade do meu salário para o centro espírita. Não é isso que vai garantir a sua paz interior. Não é isso que vai garantir a sua
melhora, entendeu? Não tem como comprar essa melhora. Esse é esse esforço íntimo mesmo, tá? E faz parte da gente, sim, olhar ao nosso redor, sair do excesso, sair do extremo, né? Olhar o que a gente está sobrando, olhar o que a gente adquiriu a mais, além do que aquilo que a gente precisa, e compartilhar. Isso vai fazer um bem para a gente, né? Fazer esse compartilhamento, né? Então, tudo isso faz parte de ser um ser humano melhor. Então, eu começo. Tem vários passos aí que eu tenho que dar para ser um ser humano melhor. Eu escolho um e começo, né? Então, eu vou primeiro identificar quais são as minhas falhas. Eu sou uma pessoa que acumulo muita coisa, meu guarda-roupa, as roupas ficam caindo para fora. Eu já consigo me analisar e falar, puxa, eu não preciso, né, de tudo isso. Vamos adequar o número de roupas para minha real necessidade. Olha, eu guardo tanta comida no meu armário que a comida vence, dá bicho. Olha aí o problema que eu tenho na minha casa, que eu tenho no meu ser, de apego. Vamos dividir, né? Se eu tenho dinheiro para comprar tudo isso de alimento, então vamos dividir com quem não tem nada. Então, essas coisas que a gente começa a caminhar. Eu não tenho costume de levar meu pensamento a Deus, eu sou sempre pessimista, estou sempre reclamando de tudo, não vejo nada de bom em nada. Não, vou começar, vou ler, tenho tanta literatura boa disponível, vou para o YouTube, vou procurar vídeos edificantes, vou procurar coisa boa. O que eu falo? YouTube, gente, é uma coisa muito legal, porque quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente tem que gostar de quem está falando, assim. Gostar no sentido de gostar da voz, do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa explica. Então, hoje a gente tem um monte de opção. Não é igual antigamente, que a gente não tinha acesso a nada disso, a gente era obrigado a ouvir aquele lá que estava, né? Não, agora a gente tem muita informação, muita opção. Então, a gente tem muita ferramenta e muito mecanismo para ser melhor. Não tem desculpa. Agora vamos para o último trechinho da lição, já vamos terminar. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? O que ele está falando aqui nesse último trecho, né? Do Calvário vivo, da cruz do Calvário vivo, ele está falando do exemplo de Jesus, não está falando que Jesus está lá para sempre, né? Está falando desse exemplo que ele foi. Ele cumpriu todos os objetivos dele sem vacilar, né? Para poder deixar esse exemplo para a gente. Então, ele é o que a gente tem mais de próximo da divindade, de Deus, que a gente tem que seguir como exemplo. Inclusive, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente tem um modelo a seguir, o Espírito responde: Jesus, né? Logo de cara. Então, ele veio para isso. E no segundo, o que ele está falando aqui? Quando ele fala do umbral das igrejas, umbral no sentido de soleira da porta, né? Ele fica ali, umbral também, não é só o significado daquele lugarzinho que a gente conhece, não. Umbral também quer dizer em cima da porta, se eu não me engano. Então ele fica ali na porta, na soleirinha ali em cima da porta, perguntando: vocês estão entrando aqui, mas vocês estão buscando o quê? Ser melhor? Eu não estou vendo, eu não tenho barganha. Vocês estão buscando o quê aqui? Ser melhor, acumular riqueza. E aí, o que vocês estão buscando? Então, é para a gente lembrar, toda vez que a gente pisar no centro espírita, ou quem estiver aqui na live não for espírita, tiver pisar na igreja, a gente olhar para cima da porta e lembrar que Jesus está perguntando o que a gente foi fazer lá. E que essa resposta da gente, quando a gente for questionado, o que você está buscando, que seja: estou buscando ser um ser humano melhor. Estou buscando me melhorar a cada dia. Não estou buscando acumular nada, porque não viemos aqui para acumular nada, tanto que essa carne que a gente veste aqui, ela é finita, né? Um dia vamos deixá-la aqui para trás. Então, o que buscais? Buscais ser melhor. Eu busco ser um ser humano melhor. Ser melhor a cada dia. Caminhar rumo aí ao superhominal, né? Então, que a gente já comece a mudar isso dentro da gente.
Às vezes algumas pessoas perguntam para mim, e vocês têm um sonho, você quer que a sua filha seja alguma coisa? Eu digo, quero sim, que ela seja uma boa pessoa. Agora, profissionalmente, ela que decida. Então, a gente tem que criar os nossos filhos para serem boas pessoas e nós também temos que levantar todo dia de manhã para sermos pessoas melhores, né? Acumular riqueza é outra história, é outra coisa e que não deve ser prioridade na nossa vida. Era isso que eu queria falar dessa lição, essa reflexão. Hoje eu fiquei o dia todo buscando isso, falando o que eu estou buscando, né, para a minha vida. É sempre bom a gente renovar isso, a gente trazer mais conhecimento para que esse buscar seja cada vez mais verdadeiro, para que esse buscar seja cada vez mais a aproximação com Jesus, o nosso exemplo, o nosso mestre. E depois que a gente chegar aí próximo a Jesus, nós vamos estar mais pertinho de Deus, né? Que é o que Jesus já conquistou. É isso aí, muito bom estar aqui com vocês. Envolvidos nesse clima, nesse ensinamento, desse buscar, vamos buscar agora as nossas vibrações e doações de energia e fluidificação da nossa água. Eu me sinto mais à vontade fechando os olhos. Para quem se sentir à vontade também, feche os olhos, se conecte com esse universo maravilhoso que Deus criou para nós, esquecendo um pouquinho dos problemas todos que estão por aí, e vamos fazer essa sintonia com o bem, para que a gente gere, para que saia da gente essa vontade desse mundo melhor, da cura dessa doença, da nossa cura espiritual, né? Então, ou com os olhos abertos, ou com os olhos fechados, o importante é a gente estar ligado. E assim, muito alegres por mais esse ensinamento de hoje, esse buscai, vamos criando aqui, vamos imaginar que está saindo do nosso coração luzes coloridas, como se fosse um arco-íris. E essas luzes, a gente vai colocar em cada luzinha dessa o nosso amor, a nossa vontade, que a gente tem que as pessoas se curem, vibrações de saúde. Vamos colocar nessas luzinhas vibrações de perdão, de força, de resignação, de misericórdia. E assim nós vamos envolver todo o planeta Terra nessas luzes multicoloridas e que cada luz penetre aonde seja necessária nesse momento. Com todos os nossos corações unidos, a gente vai formando esse arco-íris tão grande, tão forte, tão luminoso, que ele é capaz de envolver todo o planeta Terra. Vamos levando essa luz agora para os hospitais, que estamos passando agora por esse momento, que a gente leve essa vibração com todos esses sentimentos de amor, força, perseverança, para os médicos, para os enfermeiros, para as equipes de limpeza, para os espíritos amigos que também estão trabalhando nesses hospitais, no alívio das dores, nas curas, que estão trabalhando nos desencarnes, que eles recebam essa nossa vibração. Vamos vibrar também por todas as pessoas que estão tendo o desligamento dos seus entes queridos, que elas recebam essa vibração de muita força, de amor, de esperança, de entendimento desse momento. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por todas as casas de oração, por todos os voluntários que estão atuando, não só na área da saúde, mas que também estão atuando na entrega de alimento, de roupas para os nossos irmãos mais necessitados, que eles sejam envolvidos nessa vibração de amor, que eles tenham força para continuar esse trabalho. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em situação de rua, que não têm um lar, que não têm um familiar, ou que estão perdidos aí no mundo das drogas, nesse caminho tão duro. Vamos vibrar também pelos jovens que se encontram nesse caminho ruim,
Vamos vibrar pelas crianças que se encontram nos orfanatos, sem o carinho da mãe, sem o carinho do pai, da família. Vamos vibrar pelos asilos, pelos nossos velhinhos, que já não recebiam quase visitas e agora, nesse momento, menos ainda. Que eles recebam essa vibração de amor, de acolhida nossa. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pela transformação do planeta Terra. Vamos vibrar por aquela pessoa que a gente ainda está com aquela dificuldade de se relacionar. Que ela receba a nossa vibração de perdão, de entendimento. Vamos vibrar por aquele amigo ou por aquele familiar que está enfermo, ou na sua casa, ou em um leito de hospital. Vamos envolver ele em vibração de muita saúde, de fortalecimento, para que ele consiga sair melhor dessa situação. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso lar, que tem sido o nosso reduto, que tem sido a nossa igreja, nosso lar que tem sido o nosso lar. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelo equilíbrio do nosso lar. E como estamos dando valor a ele agora, né? Então vamos enchendo ele de muita vibração de amor. Vamos deixando essa vibração para que o plano espiritual leve aonde eles estiverem necessitando. Vamos vibrando também por nós mesmos e pedindo que a equipe espiritual deixe que a equipe espiritual fluidifique a nossa aguinha que está aqui separadinha, né? Com tudo aquilo que a gente esteja necessitando nesse momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Envolvidos nessa vibração, nessa doação de amor que fizemos agora, nessa linda corrente, nessa união de corações que fizemos nesse momento, mesmo estando longe, vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade, por conseguirmos, através, mesmo que da tecnologia, mesmo separado, por conseguirmos ficar junto aqui esses minutinhos, por conseguirmos aprender mais um pouquinho do Evangelho de Jesus e da gente começar, a partir de agora, a pensar nesse buscai, a repensar os nossos objetivos de vida, a começar a repensar a nossa casa, o nosso modo de viver, que Jesus possa estar do nosso lado em todas essas tarefas e que possamos, assim que voltarmos aí da nossa normalidade, que possamos voltar melhores, mais fortalecidos, com objetivos mais voltados ao Criador. Vamos pedindo que Jesus e a equipe espiritual, os nossos mentores, o mentor da Casa do Caminho, permita que na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, possamos estar juntos aqui para mais uma lição, para mais uma reflexão. Obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que gostoso! Eu fiquei tão envolvida na prece que a gente volta assim e fala, meu, que gostoso que é, né? Como é bom sentir a presença dos nossos amigos espirituais na nossa casa, né? Agora, durante essa prece, me veio essa intuição, essa reflexão da gente pensar que a nossa casa está sendo o nosso tudo, né? Nossa casa está sendo nossa igreja, está sendo nossa escola, está sendo nossa morada, está sendo a nossa momento de descanso, nosso trabalho, está sendo tudo, né? Como é importante o nosso lar. Que linda essa reflexão e que lindo a gente poder estudar isso e repensar o nosso buscai. Gente, eu amei. Muito linda essa lição. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Vou dar mais uns oizinhos aqui para vocês, tá bom? Para matar um pouco a saudade. Vamos ver. Quem temos aqui para falar oi? Vamos ver se eu consigo voltar. Temos o Félix, meu amigo.
Tia Dulce, Terezinha Nunes, Jane, Roselaine, Elza, Ismeia, João, Iraci, Tia Lu linda, que saudade, Tia Lu, doce que eu tô. Silvia, minha tia também, tem duas Silvias aqui, minha amiga e minha tia, linda. Alessandro, meu amigo. Lili, que saudade de você. Alessandro, que a Deise está aqui hoje na live. Como é que é, Deise? Instrumento do meu aprendizado. Muito bom. Paim, vamos ver quem mais. Charro, Elisena. Minha amiga Diana, maravilhosa, amo. Ângela, boa noite. Vamos ver quem mais que tem aqui. Júnia. Vamos ver quem mais. Solange. Vocês viram que agora na nossa página da Casa do Caminho tem super fã? Vocês já ganharam o sininho de vocês lá de super fã? A Solange Carlos já ganhou, dela que já apareceu para mim, super fã. Tem que clicar lá na nossa página, curtir os vídeos para ganhar o selinho de super fã. Ivonete, vamos ver se tem mais algum super fã aqui. Gustavo, bem-vindo. Manu, Denise, Roselaine, já falei. Muito bom. Vamos ver quem mais que tem aqui. Mais algum oizinho. Félix, falei. Alessandra escreveu aqui, minha bênção. Silvana Damasceno. Ô, Silvana, muito obrigada, viu? Fica o convite aí para a gente se conhecer pessoalmente. Depois tem uma turma aqui que eu não conheço pessoalmente, que está entrando na live. Obrigado. E vai ficar o convite para vocês irem lá na Casa do Caminho, que eu faço umas palestrinhas lá ao vivo. Mais legal até, né, gente? Ao vivo é mais gostoso. Fica o convite aí para vocês conhecerem a nossa casa. Gente, amanhã eu vou postar um vídeo novo no nosso canal do YouTube, a ECVV Casa do Caminho. Estamos postando, já tem 2 palestrinhas lá da nossa irmã Josete. A última que ela colocou lá é da Parábola da Figueira, tá muito legal. Então, também peço para vocês acessarem lá nosso canal do YouTube e curtir a nossa página e assistir os vídeos da Josete. Muito bom. Amanhã eu vou postar um vídeo lá que eu fiz do livro Religião dos Espíritos. A lição chama Caminho da Paz. É muito legal. Amanhã eu solto aqui no Facebook o link para vocês entrarem lá no YouTube da Casa do Caminho, tá bom? A gente também está fazendo essa divulgação para a gente levar ainda mais longe a palavra de Jesus, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Eu recebo um monte de mensagem linda. Depois eu entro aqui, quando eu encerro a live, tem um pessoal que ainda manda mensagem. Muito obrigado. Eu amo, é muito bom mesmo receber esse carinho de vocês, viu? Tá me fazendo muito bem estar aqui com vocês esses dias. Muita gratidão, muito amor, um beijo, um abraço de longe, que saudade que eu tô de agarrar todo mundo. Um abraço para todo mundo. Terça-feira espero vocês aqui de novo, às 20h20, faremos a lição 23. Deixa eu até ver aqui que eu esqueci o nome, mas vou falar para encerrar aqui. A lição 23 é Viver pela Fé. É linda demais essa lição, viu, gente? Está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quem já quiser ir lá no Evangelho, tá bom? Então, vamos vivendo pela fé e nos encontramos aqui terça-feira para falar do Viver pela Fé. Um beijo, saudade, até terça.